Ok? Tá beleza? Então, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela presença. Hoje é a nossa primeira aula aqui no curso de preparação para LESC. O pessoal que está em casa também nos assistindo vai poder acompanhar aqui como é que eu vou fazer a apresentação, né? Hoje é a nossa primeira aula de informática, preparando especificamente para o concurso da LESC. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu vou me apresentar, meu nome é Paulo Najar. Deixa eu puxar minha água aqui para o lado. Meu nome é Paulo Najar, para quem ainda não me conhece. E eu vou trabalhar o conteúdo de informática com vocês. O que acontece? A gente vai trabalhar aqui baseado no último edital. Então, eu tenho aqui o último edital de informática. Então, a primeira coisa, a gente vai entender o que foi pedido no último concurso. Diz assim, arquivamento eletrônico. Essa é a parte dos arquivos. Como é que eu faço o arquivamento eletrônico? Como é que transforma um arquivo em arquivo morto? Então, a gente vai estudar isso lá no final, vai ser a nossa última aula. Além disso, são pedidos softwares, o Word, Excel e PowerPoint. Além disso, o Outlook e o Windows Mail. Então, vamos lembrar o seguinte. Qual é a atividade que o profissional vai exercer lá na LESC, né, na Assembleia Legislativa? Ele vai ficar assessorando a mesa, entre outras funções. E no assessoramento da mesa, você vai ter que usar os recursos do Word, provavelmente lá terão documentos, as planilhas e as apresentações multimídia. Então, aqui acredito que vai pegar bastante a prova. Acho que terá pelo menos uma questão de cada assunto. E mais o Outlook, que é a questão dos envios de e-mail, envio e recebimento de e-mail. Então, vamos aprender, depois de estar trabalhando no Outlook, a questão dos e-mails e mais. Não é só os e-mails. Lembrar que o Outlook, ele é agenda e correio eletrônico. Então, pelo Outlook, a gente vai poder agendar reuniões, vamos poder já convocar as pessoas para se reunir, tudo isso pelo Outlook. E já marcar na agenda deles como ocupado. Tudo isso é possível fazer pelo Outlook. E também o Windows Mail. O Windows Mail é o aplicativo do Windows que permite enviar e receber e-mails. Então, a gente vai aprender pelo Outlook e também pelo Windows Mail. Beleza? E depois, o nosso último assunto, né, será a operação de equipamentos de escritório, como copiadoras, facsímile, calculadoras, scanners, multifuncionais e centrais eletrônicas. Principalmente, a gente vai focar bastante aqui, né, desses assuntos, o que para nós seria o mais importante? A questão das centrais eletrônicas, os PABX. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui na questão dos PABX, e também algumas coisinhas aqui, principalmente, né, no item copiador. O resto não é tão importante. Facsímile já, né, já está desatualizado, né, mandar um fax já não é tão moderno assim. As calculadoras, bom, o uso das calculadoras, a parte financeira a gente não vai trabalhar, aquelas calculadoras HP1200, então não tem muito mistério. E os scanners hoje também tem um uso muito fácil, né, o escaneamento de documentos, mas a gente vai trabalhar, mas principalmente a questão de centrais eletrônicas. Então, distribuir assim, nosso primeiro encontro hoje, a gente vai trabalhar o Word. Certo? Então, hoje a gente vai tentar ver o máximo possível de Word. Próxima aula, Microsoft Excel. Lembrar o seguinte, muitos recursos a gente vai trabalhar no Word. Quando chegar lá no Excel, muitos recursos são idênticos. Então, já no Excel eu não pretendo trabalhar esses recursos, os que são iguais. Depois, vamos trabalhar no nosso terceiro encontro, o PowerPoint. Então, no terceiro encontro, vamos criar as apresentações multimídia, né? Vamos ver lá como criar nossas apresentações. E o último encontro, a gente vai trabalhar a parte de arquivamento eletrônico, a operação dos equipamentos de escritório, copiadoras, mas desses três tópicos, o mais importante é o Outlook. Desses três tópicos, o mais importante é o Outlook. Apesar que tem lá, seguido, uma questão sobre centrais eletrônicas. Então, é assim que estamos distribuídos, ok? Hoje vamos começar, então, pelo Word. Mas antes de começar, eu quero passar os contatos, aqui os meus contatos, porque acredito que vocês vão ficar com dúvidas, muito provavelmente vão ficar com dúvidas. Então, eu tenho aqui o meu site, aprenderdigital.com.br. É importante para quem está se preparando, porque eu disponibilizo outros materiais. A gente sabe que é muito importante fontes de referência, né? Eu tenho que ter muito material, muita fonte de referência, então eu estou passando a minha. Claro que existem outras, recomendo também outras. Meu e-mail, paulonajar@gmail.com. Quem quiser me adicionar no Facebook é bem-vindo. E eu também tenho a página do Aprender Digital no Face. Então, anotem principalmente esses dois aqui. E se quiser me adicionar no Facebook, só digitar lá Paulo Najar que me acha. São bem-vindos, ok? Vou deixar um pouquinho aqui para vocês poderem copiar. Adicionem, tá? O pessoal que está em casa também pode adicionar e mandar, porque é importante para o professor receber os e-mails. Então, estou falando especificamente para o pessoal que está em casa, né? Nos assistindo. Porque as dúvidas irão surgir. Lembre que quanto mais a gente conhece, mais a gente desconhece. Quanto mais a gente aprende, mais dúvida a gente tem, mais dúvidas irão surgir. Infelizmente, quando eu fiz lá, eu não percebi que ficou o I, agora não tem como mudar. Ficou aquele I no meio.
Mas só digitar lá Paulo Najjar lá na pesquisa que me acha tranquilo, não tem problema. E a página, se não quiser adicionar o Paulo, aí procura por Aprender Digital lá no Face, que também acha a página. A página é tão importante no Face, talvez até mais que eu aqui, porque toda vez que eu divulgo um material novo no site, eu divulgo pelo Face. Ó, pessoal, tem material novo, eu botei lá os comentários da prova da PM, por exemplo, agora que teve domingo, né? Aí coloquei lá os comentários, ó, já está disponível os comentários da prova da PM, então eu divulguei isso pelo Facebook. Ok? Podemos então? Bom, vamos lá. Então já estou com o nosso material aqui pronto, estou com a ordem de execução e já estou com a nossa apostila aqui em execução. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar é o seguinte. Nós vamos trabalhar o aplicativo Microsoft Word. Esse aplicativo, ele vem dentro de um pacote, chamado pacote Microsoft Office. O que é um pacote? É um conjunto de programas. Então o que acontece? O Word, ele vem dentro de um pacote chamado Microsoft Office, junto com outros aplicativos. Quais outros aplicativos? O Excel, o PowerPoint, algumas vezes o Access e o Outlook. O Word é o nosso processador de textos. Ele é o aplicativo que vai permitir editoração e processamento de textos, que é mais do que só editorar. O que é editorar? Colocar negrito, itálico, sublinhar, inserir figuras, isso é a parte da editoração. Colocar uma coluna, inserir uma tabela, isso é editoração. O Word faz mais que isso. O Word permite criar a mala direta, o Word permite fazer cálculos, o Word permite classificar dados. Então esses recursos são recursos de processamento. Perfeito? Mas além do Word, vem junto o Excel, que é a planilha de cálculo, que vai permitir todos os cálculos, qualquer tipo de cálculo que possamos imaginar. Além do Excel, vem o PowerPoint, que nós vamos estudar também aqui no curso, que é o programa que permite fazer as apresentações multimídia, aquelas apresentações que mesclam sons e imagens. E também vem o Outlook. O que é o Outlook? Como eu comentei antes, ele é agenda e cliente de correio eletrônico. Ou seja, pelo Outlook nós poderemos agendar compromissos. Poderemos convocar outras pessoas para reuniões, agendar reuniões, convocar para essas reuniões, enviar e-mail, receber e-mail, criar anotações, lembretes, tudo isso é possível fazer pelo Outlook, ele é uma grande agenda. Então o que acontece? Por que pacote Microsoft Office? Porque com esses aplicativos é possível gerenciar um escritório. Muito bem, então vamos começar pelos primeiros conceitos, agora já entrando no Word. O que acontece? Os arquivos nativos do Word, o que é o arquivo nativo? É aquele arquivo que guarda todas as propriedades do nosso documento. Ou seja, se no Word eu fizer lá uma tabela, classificar, fizer uma fórmula no Word, que é possível, se eu fizer uma mala direta no Word e quiser guardar todos esses recursos, o formato nativo do Word 2007, 2010 e 2013 para os arquivos é o DocX. E para o Word 2013, o formato nativo é o formato DOC de arquivos. Até vou dar uma ampliada para o pessoal de casa também observar com mais detalhes. Perfeito? Então, arquivo nativo para as versões 2007, 2010 e 2013, DocX. E para a versão 2003, DOC. Formato nativo, aquele que guarda todos os recursos que você usou. Mas vamos lembrar que o Word ele não trabalha só com arquivos no formato nativo, ele trabalha com vários outros formatos de arquivos. Entre eles, o formato TXT. Quer dizer, o Word consegue abrir arquivos no formato TXT e salvar no formato TXT, aquele formato que armazena só texto. Então, o formato TXT é aquele formato de arquivos que armazena só texto. O Word consegue tanto abrir arquivos TXT quanto salvar em TXT. Só lembra que se eu salvo em TXT, todos os recursos de formatação são descartados. Ou seja, o negrito, o itálico, o alinhamento, tudo isso é descartado, só é mantido o texto. E o formato RTF, esse formato Rich Text Format. Esse formato RTF, eu gostaria que vocês fizessem aí um asteriscozinho nele aqui. Ó. Por quê? Porque ele já foi muito popular, esse formato RTF. Já foi muito pedido em concurso público. E está voltando a ser pedido. Ele pararam um pouquinho de pedir esse formato RTF e está voltando a ser pedido. Então vamos comentar um pouquinho sobre ele. O formato RTF é aquele formato que, além de guardar o texto, já guarda alguns recursos de formatação, como os alinhamentos, o negrito, o sublinhado. E por que esse formato RTF é bastante pedido em prova de concurso público? Porque todos os editores de texto interpretam esse formato. Ou seja, se eu estou trabalhando no Word e quero mandar um texto para vocês, um documento para vocês, e não sei qual é o editor de textos que vocês usam, né, na casa ou no trabalho de vocês, eu pego e mando no formato RTF. Porque esse formato já guarda alguns, olha, veja bem, alguns recursos de formatação, não todos, mas ele é compatível com qualquer editor de texto. Então, como eu disse, esse formato já foi bastante pedido em concurso
até os anos 2004 ele era bastante pedido. Depois o pessoal deu uma esquecida e ultimamente eu tenho visto o pessoal resgatar de novo, as bancas resgatarem. Vamos lembrar também que o Word, além de trabalhar com o formato RTF, TXT e o formato nativo, que é o DocX, ele também trabalha com arquivos no formato HTML. O que é o formato HTML? Então vamos fazer agora aqui uma anotaçãozinha. Olha bem. Veja o seguinte, ó. A nossa máquina é a máquina cliente. Certo? Nós estamos aqui visitando os servidores. Então vamos lá. Numa rede, o computador, olha só, agora vamos concentrar aqui um pouquinho. Numa rede, o nosso computador pode operar de duas maneiras. Ele pode funcionar de duas maneiras diferentes. Ele pode operar como servidor, prestando um serviço, ou ele pode operar como cliente, utilizando o serviço. Então ele vai trabalhar ou como servidor ou como cliente. Exemplos de servidores, máquinas que prestam serviços. Um servidor que a gente utiliza muito é o servidor web. O que fazem servidores web? O que fazem computadores desse tipo? Os servidores web hospedam todas as páginas que a gente visita na internet. Por exemplo, visito a página da Globo. Onde é que as páginas da Globo estão hospedadas? Um servidor do tipo web. Visito as páginas do UOL, as notícias lá do UOL. Visito a página do professor lá Aprender Digital. Visito as páginas do curso Energia. Onde é que essas páginas estão armazenadas? Em servidores do tipo servidor web. Então, quando requisitamos, minha máquina cliente requisita o serviço do servidor, ela está operando como cliente. Ok? Agora, repara o seguinte, olha que aqui que é o ponto que eu quero chegar. Quando a gente requisita uma página da internet, requisito lá a página da Globo, por exemplo, lá eu quero ver a tabela do campeonato lá brasileiro, digamos, o servidor da Globo, ele não envia a página montada para a gente. Vamos dar um exemplo prático aqui, ó. www.globo.com. Quando eu visito a página da Globo, o servidor web da Globo não envia a página montadinha como a gente está vendo aqui. Ele nos envia isso aqui, ó, exibir código-fonte. É isso aqui que ele vai nos enviar. Essa é uma linguagem de programação chamada HTML. Hypertext Markup Language. Foi isso que o servidor da Globo enviou para a gente. Foi esse código, junto com as imagens que compõem a página. Então, quando a gente requisitou a página para o servidor da Globo, o servidor da Globo nos enviou esse código, que é mais extenso, né? Junto com as imagens. Certo? E o nosso navegador, seja ele qual for, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, não importa o navegador que nós estivermos usando. O nosso navegador tem por função interpretar esse código e montar a página bonitinha como a gente está vendo. Então, quem é que montou a página aqui, ó, que leu todo aquele código e montou tudo isso? É o nosso navegador. O nosso navegador é o interpretador do código HTML. Certo? Agora, voltando para o nosso estudo. O que isso tem a ver com o Word, Paulo? Que eu não estou entendendo nada. O que tem a ver com o Word? É que o Word permite tanto abrir arquivos no formato HTML, interpreta aquele código, como salva em HTML. Então, isso é importante. Perfeito? Então, olha bem, o que é esse HTML? É a linguagem de programação padrão para criar hipertextos. E o que são hipertextos? Posso perguntar isso para você? Você sabe o que são hipertextos? Hipertextos nada mais são do que textos com links. Ou hiperlinks, né? Não é texto longo. Um hipertexto. É a Bíblia. Aquela velha história. É um hipertexto. Para mim, a Bíblia é um hipertexto, né? O Alcorão, sei lá, a Torá, isso são hipertextos. Não. O que é um hipertexto? Texto com link. Então, vamos ver uma olhadinha aqui, ó. Me acompanha.
Isso é um hipertexto? Sim. O que eu tenho aqui? Textos e links. Clico nessa palavra, sou remetido para um outro local. Então pergunto, eu poderia criar um hipertexto no Word? Poderia criar isso aqui no Word? Poderia, porque o Word trabalha com a linguagem HTML, que é a linguagem padrão para criar isso aqui. Perfeito? Por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante aqui para o nosso estudo? Porque eu posso fazer o meu relatório no Word e na hora de salvar em HTML. E colocar num servidor web, para qualquer outro usuário da rede poder acessar pelo navegador. Perfeito? Então, nós estamos trabalhando os formatos de arquivos do Word, os formatos mais comuns de ser pedido em concurso. Formato nativo DocX, o formato TXT só texto, RTF, o Rich Text Format, aquele formato universal para editores de texto, que guarda alguns recursos de formatação, e o formato HTML, a linguagem de programação padrão para se criar hipertextos. Agora, além disso, o Word também trabalha com arquivos no formato ODT. O ODT é o do Writer, lá do nosso editor de textos do software livre, certo? E também consegue salvar, veja bem, só salvar no formato PDF. Então, se eu tenho um trabalho e quero salvar no formato Portable Document Format, que é o formato da Adobe, o Word permite salvar em PDF. Depois a gente vai ver por que salvar em PDF, né? Porque PDF permite criptografar, permite determinar quais permissões os leitores terão no meu trabalho. Terão permissão de imprimir o meu trabalho, terão permissão de copiar o texto, terão permissão de modificar o meu trabalho, o meu texto. Então você já deve ter pego os arquivos no formato PDF que o autor negou a permissão de imprimir, ou negou a permissão de copiar o texto. Já viram isso? Pois é, então esse é um dos objetivos do formato PDF. Perfeito? Isso cai muito em prova. Então esse quadro aqui tem que lembrar. Ok? Não, o Word permite, a gente vai ver que permite salvar no formato PDF. Agora, também pode usar para outros programas, você pode transformar um arquivo do Word em PDF, outros programas também fazem isso. Tá? É que até a versão 2003 o Word não salvava em PDF. A partir da versão 2007 é que o Word consegue salvar em PDF. Tá? Isso é importante. Mas como aqui o 2003 a gente está desconsiderando, porque já saiu do mercado, então a gente está a partir do 2007, né? Então o formato PDF já virou padrão. Bom, agora que a gente já teve essa primeira noção dos formatos dos arquivos, vamos entender a interface do Word, o programa que a gente vai trabalhar. Como é que o Word se apresenta para nós? Então o que acontece é que eu tenho o Word em execução, vocês têm aí, podem me acompanhar na apostila, só que eu vou mesmo para o Word agora. Certo? Então eu vou abrir aqui o nosso Word e eu vou aqui pela apresentação na própria tela. Bom, primeira barra, nós vamos lembrar, essa barra aqui de cima, que diz Documento 1, Microsoft Word, essa barra na verdade não é do Word, essa barra é do Windows. É o Windows que coloca aquela barra, é a tal da barra de título. O que acontece? Aqui na barra de título, a gente tem o nome do aplicativo que está em execução, Word, e o nome do arquivo, Documento 1. Como eu não salvei ainda meu trabalho, ele está com esse nome genérico de Documento 1. O Word sempre se refere aos seus arquivos como documentos. O Excel se refere aos seus arquivos como pastas de trabalho. E o PowerPoint como apresentação, as apresentações. Tá? Então, o Word sempre aqui a gente vai se referir a documentos. Então, como eu não salvei, está com o nome genérico documento 1. Além disso, a gente tem os 4 botões que controlam a janela, né? Minimizar, restaurar, maximizar e fechar. Então, essa é a barra de título. Mas na barra de título do Word, aparece essa barrinha aqui. Ó. Essa é a barra de ferramentas de acesso rápido. Essa barra ela começa a aparecer a partir da versão do Word de 2007. Nessa barra já tenho aqui os comandos para salvar, desfazer minhas ações e refazer. Se o usuário quiser, ele pode acrescentar outros comandos nessa barra. Como? Clicando naquela setinha ao lado e reparem que eu tenho aqui outros comandos que eu posso agregar na minha barra. E não só esses que estão sendo exibidos nessa lista, eu também posso clicar aqui em mais comandos. E clicando em mais comandos, ele vai me mostrar todos os comandos do Word. Eu posso, então, agregar àquela barra qualquer comando do Word. Mas, como nas provas sempre é pedida a versão padrão do programa, o que é a versão padrão? A versão aquela de acordo com como você instalou. Né? Então, eu procuro não fazer alterações, mas se eu quisesse, eu poderia agregar novos comandos ali. Então, essa é a barra de ferramenta de acesso rápido. Depois da barra de ferramentas de acesso rápido, como aqui a gente está trabalhando no Word 2007, essa é a interface do Word 2007, que muda um pouco para o 2010 e para o 2013. No 2007, a gente tem esse botão aqui, ó, que é o chamado botão do Office. Então, nós clicamos naquele botão.
E quando a gente clica no botão do Office, nós temos os comandos para salvar, salvar como, abrir arquivos, novo documento, para imprimir. Então o que acontece? A Microsoft, nessa versão do Word 2007, colocou esse botão do Office. Como muitos usuários não entendiam que era para clicar naquele botão, na versão 2010 e 2013, esse botão foi suprimido, tiraram esse botão e voltou o item arquivo. Muitos usuários não entendiam que era para clicar na logomarca ali do Office. Então, onde é que está o comando para imprimir? Onde é que está o comando para publicar, para salvar? Como não apareciam esses comandos? Claro, o usuário tinha que clicar no botão do Office. Então, na versão 2007 e 2010, em vez de vir o botão do Office, tem um menu chamado Arquivo, que tem basicamente os mesmos comandos. Perfeito? Então, barra de título, barra de ferramentas de acesso rápido, botão do Office. Depois, a gente tem as abas. O que acontece? A partir da versão do Office 2007, nós não temos mais os menus. Não tem mais menu arquivo, menu editar, menu formatar, menu ferramentas. Não. Foram substituídos pelas abas. Aba início, aba inserir. A gente pode ver que isso aqui é uma aba. Está aqui o desenho da abinha, bem certinho. Então, eu tenho aba início, aba inserir, também chamada de guia. Pode ser aba, pode ser guia, está certo as duas referências. Então, aba início, aba inserir, layout de página, referências. Conforme eu vou trocando as abas, reparem que vai mudando a faixa de opções. Ó. O que é a faixa de opções? É tudo isso aqui. Ó. Isso é a faixa de opções, tudo isso aqui. E as faixas de opções são subdivididas em grupos. Grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo. Tem que cuidar muito, porque nós estamos nos baseando na nossa organizadora FEPESE, certo? Aqui para nós estamos tomando como base para o nosso concurso a FEPESE. E a FEPESE é uma organizadora que gosta muito, mas olha, muito de pedir só a posição do comando. Não pergunta nem o que é o comando, ela dá a definição do comando. Mas ela pergunta em que posição que o comando está no aplicativo, ou seja, em que grupo e em que aba que está o comando. Então tem que conhecer esses grupos, essas guias, essas abas, os grupos e os comandos. Dou o velho exemplo, ó. Até vou abrir a lupa, para a gente poder dar um destaque maior ali. Ó. Teclado virtual, não, nossa lente de aumento está ali. Ó. Então vamos abrir nossa lente de aumento. Então, um comando que a FEPESE já pediu algumas vezes em provas de concurso, opa, o que houve aí? Aqui, ó. É esse comando aqui, ó. Esse é o botão mostrar tudo, é o comando mostrar tudo. Já havia provas dela para dizer o que o comando faz e perguntar onde que se encontra. Se encontra no grupo parágrafo, na aba início. Tem que cuidar. Então, voltando, vamos fechar aqui a lupa. Nossa lente de aumento. Voltando. Nós temos as guias, perfeito, as abas. As abas têm as faixas de opções subdivididas em grupos. E os grupos, alguns têm um botãozinho, que é um botão, ó, que se chama inicializador. Quando tem esse botãozinho, quando a gente clicar com o mouse ali, ou vai abrir uma caixa de diálogo ou um painel. Por exemplo, vou clicar no grupo fonte. E aqui o que eu vi que abriu? Uma caixa de diálogo. Agora vamos observar um detalhe, ó. Quando eu coloco o mouse aqui no inicializador de alguns grupos, aparece o atalho. E esses atalhos é bom saber. Atalho de tecla é um outro caminho que as organizadoras gostam de pedir, de seguir. E o que acontece? Então, tem que conhecer aqueles atalhos. Ó, gente, todo atalho que aparece na tela tem uma chance grande de cair na prova. O atalho apareceu aqui na tela pra gente, ó. Quantas vezes a gente clicou no inicializador da fonte? Várias vezes, né? Acredito que vocês, como usuários, já clicaram várias vezes nesse botãozinho, né? Então, como eu cliquei N vezes nesse botãozinho, eu já deveria estar sabendo esse atalho. Perfeito? Então, temos as abas, as guias. As guias têm a faixa de opções, os grupos e alguns grupos têm inicializador. Depois vem a régua. A régua pode ser ocultada ou exibida, depois a gente vai ver como fazer isso, e tem vários atalhos que a gente pode fazer pela régua, como por exemplo os recuos, mudar margens e tabulações. Depois da régua vamos ter o documento propriamente, e por último, uma barra super, hiper, ultra, mega, over importante, essa barra aqui de baixo. Essa que diz aqui, seção 1, página 1 de 1, palavra, português Brasil,
Essa é a barra de status. Essa barra é muito importante, nós vamos trabalhar com ela daqui a pouquinho. Vamos ver algumas coisinhas dela aqui. Perfeito? Então essa é a interface do Microsoft Word. Podemos dar os nossos primeiros comandos do Microsoft Word? Pessoal que está nos acompanhando na apostila, nós já estamos indo para a página 3, né? Então vimos aqui os principais comandos e agora estamos indo aqui para a página 3. A parte que nós vamos aprender a salvar um documento, que é o comando mais básico de todos. Então vamos voltar para a nossa apresentação, para o nosso Word, e vamos digitar nosso primeiro texto aqui, meu primeiro texto. Bom, como a gente viu o seguinte, o Word trabalha com vários formatos de arquivo, né? Então vou querer salvar o meu trabalho. Como é que a gente pode fazer para salvar? Tem alguns caminhos. Primeiro caminho, botão do Office, está lá o comando para salvar. Gente, primeiro detalhe, ó, cuida aqui, ó, tem diferença do botão salvar e salvar como. Tem uma diferença visível. Salvar como, o rótulo do disquete está escrito. Salvar, o rótulo não está escrito. Então são dois comandos diferentes. Como é a primeira vez que a gente vai salvar, é a primeira vez que eu vou salvar o meu trabalho, tanto faz clicar em salvar ou salvar como, porque a caixa de diálogo que vai abrir é sempre a salvar como na primeira vez. Então reparem que eu vou clicar no comando salvar, mas como é a primeira vez, olha o nome da caixa de diálogo, salvar como. Sempre observem o nome das caixas de diálogo. Então nessa caixa de diálogo a gente vai poder definir em que local que a gente vai salvar, o nome do arquivo e aqui embaixo o tipo, ó. Ou seja, o formato, aqueles formatos que a gente viu lá, o formato HTML, o formato TXT, o formato RTF, todos eles estão disponíveis aqui para a gente. Vimos que o formato DocX é o formato nativo, mas não é o único formato aceito pelo Word. O Word trabalha com vários outros formatos, como por exemplo, a gente viu ali o HTML, vamos ali para o HTML. Está lá o HTML. Também vimos que o Word também trabalha com o formato TXT, está lá o formato TXT. Vimos que trabalha também com o formato RTF, está lá o formato RTF. Paulo, e o formato PDF? Bom, como eu estou no Word 2007, se eu quero salvar no formato PDF, eu tenho que entrar em salvar como o PDF. No 2007 eu tenho que ir por aqui, ó. Modelo, salvar como, modelo, documentos. Vamos preparar aqui, ó. Não, onde é que está o comando? Outros formatos, exatamente, obrigado. Outros formatos, e aqui nós vamos ter o formato PDF. Desculpa, eu pulei ali, dei o comando muito rápido. Salvar como, outros formatos, e aqui a gente vai poder optar pelo PDF, é isso? Não está habilitado esse nosso comando aqui, talvez seja pela versão do Word, depois vou observar. Mas tudo bem, vamos salvar no nosso formato DocX, então salvei. Vou salvar lá na minha área de trabalho, no meu desktop, no formato DocX, e vou chamar de me apague esse arquivo. Quero dar esse nome porque eu já sei que é lixo. Agora olha o detalhe. Eu vou clicar aqui no botão ferramentas da caixa de diálogo salvar como, e vou poder colocar dois tipos de senha nesse arquivo. Então clico em ferramentas, opções gerais. E aqui nas opções gerais eu posso colocar dois tipos de senha. Uma senha de proteção e uma senha de gravação. A senha de proteção. O que faz essa senha de proteção? A senha de proteção serve para que só usuários que conheçam a senha de proteção consigam abrir o arquivo. Então a senha de proteção vai servir para abrir o arquivo. Mas a gente também pode colocar uma segunda senha, que seria a senha de gravação. A senha de gravação tem outra finalidade. A senha de gravação vai permitir que eu proteja contra alterações. Ou seja, para abrir o arquivo, o usuário não precisa saber a senha de proteção, mas para modificar o arquivo, sim. Então as senhas não precisam ser iguais. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, eu vou colocar como senha de proteção, vou colocar ALESC. E como senha de gravação, vou colocar energia. Então repare, vamos lá. Senha de proteção, ALESC. Muito bem. Senha de gravação, energia.
Ele vai pedir a confirmação das senhas. De proteção, Alesk. Senha de gravação, energia. Confirmei. Salvo. Fecho o meu arquivo. Ctrl F4. Minimizo o Word. Deixa eu encerrar aqui a minha apresentação, daí eu vou fechar algumas coisinhas, tá? Então tá lá o nosso arquivo me apaga gerado. Ó. Vou tentar abrir o arquivo, duplo clique. Primeira coisa que ele está pedindo, a senha de proteção. Só abre o arquivo quem sabe a senha. Digamos que eu informei essa senha para vocês. Aí vocês digitam, sabem a senha, Alesk. Muito bem. Agora ele está pedindo a senha de gravação. E repara que eu posso abrir o arquivo, ó, sem a senha de gravação. Mas se eu abrir sem a senha de gravação, eu abro no modo somente leitura. Para que abrir no modo somente leitura? Protege contra a gravação. Então, digamos que essa eu não informo para vocês. Então, eu vou abrir no modo somente leitura. Repara que no modo somente leitura, ele está indicando lá na barra de título, ó, somente leitura. Ou seja, se o usuário fizer alterações e tentar salvar, repara que ele vai pedir outro nome para o arquivo ou outro local. Com o mesmo nome, no mesmo local, não permite a gravação. Perfeito? Então, o que a gente está vendo? Como salvar os nossos documentos. Então, a gente pode optar pelo formato do arquivo local, né, o que a gente vai salvar, o formato, aqueles que a gente estudou antes, e também vimos a questão de colocar as senhas. Quais senhas? Uma de proteção e uma senha de gravação. É muito comum ser senhas diferentes, e essa questão já caiu em prova, não da Alesk especificamente, mas essa questão já caiu em outras provas. Vamos avançar? Primeiro comando tranquilo, então? Qualquer dúvida? Vamos abrir outro documento em branco. Fechei aquele arquivo e vou abrir outro documento em branco. Como é que a gente faz para abrir outro documento em branco? Quero outra folha aqui, né, digamos assim, abrir um outro documento. Nós podemos ir pelo botão do Office, clicar no botão do Office, novo documento em branco. Então, ó, botão do Office, novo, e aqui em novo vou pedir documento em branco, porque eu poderia abrir a partir de um modelo, mas eu quero um documento em branco. Ou poderia ir pelo atalho de tecla, Ctrl O, letra O. Então, o que é o que eu farei? Ó? Ctrl O, abrir um novo documento em branco. Opa, abriu aqui a ajuda do Word. Não, isso não nos interessa. Bom, agora, gente, que a gente já aprendeu o primeiro comando, que é o comando para salvar, nós vamos trabalhar essas guias aqui, ó. Principalmente ali as mais importantes, né? Que é a guia início, a guia inserir, né? A guia, depois a gente vai ver ali, talvez exibição, revisão, momento, é onde nós conseguimos chegar. Bom, primeira guia, guia início. O que nós temos? O primeiro grupo aqui, ó, área de transferência. Vamos dar uma olhadinha com mais detalhes nesse grupo área de transferência. Então, vou abrir a lente de aumento, nossa lupa, para que a gente possa visualizar com mais clareza. Então, esses são os comandos exibidos na área de transferência. O que é a área de transferência? É um espaço da memória RAM, que o Office, o Microsoft Office, usa para transferir os objetos entre programas e no próprio documento. Agora, alguns conceitos sobre a área de transferência do Word, do Excel e do PowerPoint. E olha bem, gente, esses comandos, tudo que eu vou explicar agora, serve para o Word, para o Excel e para o PowerPoint. Significa que lá no Excel, lá no PowerPoint, eu não vou trabalhar esses comandos, porque são os mesmos, exatamente o mesmo funcionamento. E o primeiro conceito que a gente vai ver da área de transferência é o seguinte. Em inglês, a área de transferência vai ficar clipboard. O que é o clipboard? Traduzindo, para duas palavras, ó. Clips, um clipe assim, ó, e board, uma tabuinha. O que a gente conhece que é uma tábua com clips em cima? Prancheta, né? Então, olha bem, o comando colar sempre tem a prancheta por trás, porque eu colo aquilo que está na minha área de transferência. Correto? E o copiar, bom, o comando copiar, a gente tem os dois arquivos, né, os dois documentos, como indicando a cópia. O recortar, a tesoura. Então, esse eu não me preocupo, eu acho que fica bem tranquilo esses comandos. Recortar, copiar e colar. Certo? Mas antes de tratar desses comandos, vamos tratar mais algumas coisinhas aqui da área de transferência, do nosso clipboard. A área de transferência do Word, do Excel e do PowerPoint, cabe até 24 objetos. 24 comandos diferentes.
Não é eu dou um comando, coloca lá um objeto, dou outro comando, tira aquele e põe um novo. Não, não é assim, cabe até 24. Então reparem o detalhe aqui, ó. Eu vou inserir alguns elementos aqui na minha tela, no meu documento, ó. Na minha tela não, mas no meu documento. Deixa eu fechar agora a lupa. Então eu vou digitar um texto qualquer, vou diminuir o zoom também para a gente enxergar o documento assim à distância. Vou digitar lá: olá pessoal, boa noite a todos. Opa! Tudo bem. Coloquei um texto. Repara agora o seguinte. Vou inserir uma imagem. Então, aba inserir, imagem. Vou pegar aqui do arquivo mesmo. Uma imagem que está chegando no inverno, né? Vamos botar uma imagem de frio aqui. Coloquei uma imagem. E também vou inserir uma tabela. Reparem. Pessoal que está nos acompanhando em casa, se quiser praticar no seu, pode abrir o Word e já dar uma praticada também. Então, o que acontece? Aqui eu também vou inserir uma tabela. Inserir, tabela, vou criar uma tabela qualquer. Então eu vou diminuir bem o zoom, para a gente enxergar a folha toda. Acompanhe agora aqui comigo. Agora, olha só, gente, voltei na guia início. Vou clicar no botão do inicializador da área de transferência. Quando eu clicar nesse botãozinho, vai abrir um painel aqui na minha esquerda. Ó. E esse é o meu clipboard, essa é a minha área de transferência. E agora eu vou botar esse texto, ó, Ctrl C, copiei. Reparem que ele foi para a área de transferência. Mas agora eu não vou colar, eu vou selecionar a figura e também vou mandar a figura para a área de transferência, a imagem. Selecionei minha imagem, Ctrl C. E vou selecionar também a minha tabela e vou mandar para a área de transferência, Ctrl C. Então o que a gente pode ver? Que a área de transferência do Word, do Excel e do PowerPoint cabe até 24 objetos. Eu só tenho 4. Quais são os 4? Um texto lá que eu usei antes, tenho lá o olá pessoal, outro texto, tenho uma figura e tenho a tabela. Agora que eu tenho os 4 objetos, eu posso inserir eles no meu documento na medida da minha necessidade. Por exemplo, estou lá no meu trabalho, dali a pouco eu tenho que digitar de novo: olá pessoal, boa noite a todos. O que eu faço? Só colo do meu clipboard. Ó. Aí depois eu tenho que inserir a figura, não tem problema, eu só colo do meu clipboard da minha área de transferência. Dali a pouco eu tenho que inserir a tabela, não tem problema, só colo da minha área de transferência. Então, a área de transferência do Word, do Excel e do PowerPoint cabe até 24 objetos. Quer dizer, eu vou mandando, vou copiando e tudo vai entrando na área de transferência. Depois eu posso colar na medida da necessidade. Então, o primeiro conceito é esse da área de transferência, ok? Outra questão. Olha um erro muito comum que acontece. Tá? Isso também é pedido em prova. Já vi essa imagem aqui. Então, vamos voltar aqui para a página da Globo. Ó. Vou clicar aqui, ó. Esse nosso presidente da Câmara está mais enrolado que... Né? Olha só, vou copiar esse texto aqui, ó. Copiei, ó. Agora eu vou chegar aqui no Word e vou colar. Observem o detalhe agora, ó. Vou ampliar para a gente enxergar maior dessa vez. Se eu simplesmente colar, o que vai acontecer com o texto? Não sei se vocês repararam, mas ele veio formatado exatamente como estava na página. E nem sempre a gente quer trazer aquela formatação da página, ou seja, aquele código HTML junto. Lembra que por trás disso aqui tem uma linguagem de programação, como eu copiei da página. Às vezes a gente só quer trazer o texto. Então, para isso que existe o comando colar especial. O comando colar especial é super importante. Como é que eu reconheço o comando colar especial? É esse aqui, ó. Repare que quando eu colei, o próprio Word já inseriu aqui o colar especial. E olha o que eu já vi cair em prova. Esses 3 botõezinhos aqui, perguntando o que eles fazem, ó. Então, primeira situação, mantenha a formatação original. Quer dizer, trazer o texto, colar o texto exatamente como ele estava lá na página da internet. Mas eu também poderia fazer a correspondência com a formatação desse texto, ou seja, traz o texto, mas formata como está esse documento. Aplica a formatação do meu documento. E a última opção é trazer só o texto, sem formatação, sem nada. Que é o que eu farei, repara como muda, ó, quando eu peço só o texto. Ó. Ele descartou toda a formatação. Então, esse é o recurso colar especial. Que também pode ser acessado, repara, ó, eu vou fechar um pouquinho o painel aqui agora da área de transferência, tá? Também poderia ser feito assim, ó. Vou lá em colar, em vez de clicar em colar, direto no botão é colar. Mas clicando na seta eu posso usar o colar especial, que dá no mesmo. E tá lá, ó. Texto
não formatado, é trazer como estava na página. Desculpe, o HTML é trazer como estava na página. O Unicode é manter só o texto, e o texto não formatado é mesclar um com o outro. Então esse comando do colar especial é outro comando que é com frequência. E o último comando que a gente vai estudar da nossa área de transferência é o comando pincel. O pincel é aquele recurso que permite copiar só a formatação aplicada, usada. Então vamos usar aqui o pincel. Ó. Reparem um detalhe. Ó. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Vou deletar algumas coisas aqui desse meu trabalho para a gente poder ver com mais detalhes. Vou abrir outro documento em branco. Ctrl F4, não quero salvar, Ctrl O e vou digitar aqui. Olá pessoal, só vou dar um colar aqui. Tem lá na minha área de transferência, né? Não preciso digitar tudo isso. Está lá o olá pessoal, está lá. Vamos botar aqui curso energia. E por último, vamos colocar aqui Paulo Najá. Olha só. Fechei aqui minha área de transferência. Vou formatar o olá pessoal, boa noite a todos. Vou formatar, vou usar uma fonte qualquer aqui, uma bem diferentona, só para dar um destaque, mudar o tamanho. Vamos aplicar a cor aqui, uma cor vermelha, um bordozinho, vamos centralizar. Imagine que eu queira agora aplicar a mesma formatação que eu apliquei aqui, eu quero aplicar aqui embaixo. Ou seja, eu vou ter que me lembrar qual foi a fonte que eu usei, qual foi a cor que eu usei, qual foi o alinhamento que eu usei. Então eu teria que me lembrar de muitos recursos. O que eu poderia fazer? Simplesmente copiar a formatação que está aqui e colar aqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente copia a formação de um ponto e cola em outro com a ferramenta pincel? E como é que é feito esse processo? Eu coloco o cursor na posição do texto original, que é o nosso caso aqui. Coloquei na posição original. Agora, clico no pincel. Já copiou a formatação, copiou. Agora, quando eu trago o mouse para o meu documento, repara que o mouse muda a função, ficou com o pincel. Agora eu aplico o pincel aonde eu quero aplicar a formatação. Então a ferramenta pincel copia só a formatação. Só que tem um detalhe na ferramenta pincel. Existe diferença entre dar um clique simples e o clique duplo. Quando a gente dá um clique simples na ferramenta pincel, a formatação é aplicada uma vez e o mouse volta para a função original, que é de seleção. Agora, quando eu dou um duplo clique, eu posso aplicar N vezes a mesma formatação, que é o que eu vou fazer agora. Coloco o cursor na formatação original, no ponto original de onde eu quero copiar, só que ao invés de dar um clique simples, dessa vez eu vou dar um duplo no pincel. Agora repara que eu posso aplicar uma vez a formatação, e o mouse ele continua com a ferramenta pincel aderida, aderiu a ferramenta pincel aqui. Então agora que eu dei o duplo clique, eu posso aplicar N vezes, quantas vezes eu quiser. Até quando? Até quando eu cancelar o comando clicando de novo no pincel ou pressionando ESC. Então, posso aplicar N vezes. Vamos aplicar mais uma vez aqui embaixo. Até o momento que eu cancelar o comando, ou pressionando ESC, ou clicando de novo no pincel. Aí o mouse volta para a função original. Então, vamos lá. Vamos dar uma revisadinha aqui nesse primeiro grupo. Vamos abrir aqui a nossa lente de aumento. Maravilha. Então, temos lá, ó. Recortar, copiar e colar, cuidar com o colar especial, super importante, e a ferramenta pincel. E lembrar que quando eu clico no inicializador da área de transferência, abre-se um painel da área de transferência, e eu posso perceber que lá cabia até 24 objetos. Isso que eu quero que guarde desse grupo. Ok? Vamos para o próximo grupo? Próximo grupo, grupo fonte. Já vou ficar aqui até com a nossa lente de aumento aberta. Bom, quero lembrar que é muito comum cair em prova esses comandos. Então vamos lá. Esses comandos todos que estão aqui, eu encontro eles na caixa de diálogo formatar fonte. Como é que eu abro a caixa de diálogo formatar fonte? Bom, clicando no inicializador. Ou pressionando o atalho de tecla, vocês lembram do atalho? Ctrl D. Então, repara que eu posso abrir a caixa de diálogo de formatação de fonte, ou pelo atalho de tecla Ctrl D, ou clicando no inicializador. Bom, vou abrir a caixa de diálogo. Então, ó, veja bem, os comandos que aparecem no grupo fonte, nada mais são do que atalhos para os comandos que aparecem aqui na caixa de diálogo. Certo?
Agora aquela velha pergunta, vocês abrem com frequência essa caixa de diálogo? Não abrem? Formatar fonte, não abrem? Não acredito. Essa é uma das que eu acho que a gente mais abre. Pelos atalhos, mas vocês nunca precisaram aplicar um versalete, nunca precisaram passar tudo para maiúsculo, comandos que não tem aqui. O maiúsculo até tem, mas passar para maiúsculo até tem, mas aplicar um outro recurso qualquer, ou espaçamento entre caracteres, nada. É importante conhecer essa caixa de diálogo. Não caiu numa prova da LESC, mas caiu numa prova assim, ó. Deixa eu ver se eu acho, bem rapidinho, se eu acho essa prova aqui. Aqui, ó, Polícia Civil, ó, eu tenho aqui o nosso material. Olha só o que caiu na prova. Me ajude a matar essa questão. Isso caiu na Polícia Civil lá de São Paulo. Mas eu gosto de mostrar essa questão porque ela é bem elucidativa. Deixa eu ver se ela está aqui, né? Acho que eu passei tão rápido aqui. Espera aí. Ctrl localizar. Aqui vamos botar Polícia Civil. Não foi encontrado. São Paulo. Não encontrou meu documento. Não encontrou meu... Deixa eu ver aqui, apostila, segurança. Poxa vida, não queria perder muito tempo, mas eu achava que essa questão seria importante a gente trabalhar. Devia ter deixado ela prontinha aqui. Gabarito, D, hipertexto. Bom, deixa quieto, não vou demorar muito aqui, mas olha só. Basicamente é assim, ó. Vou dar o exemplo, vou desfazer essas ações. Eles digitaram um texto, tá, que eu vou fazer aqui. Vou colocar assim, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, vamos colocar aqui a Polícia Civil do Estado de São Paulo, certo? Vou ampliar para vocês poderem enxergar maior. Aí, polícia, colocaram negrito. Civil, colocaram em itálico. Fizeram sobrescrito. Estado, colocaram o taxado. O D, colocaram negrito. O são, aplicaram e sublinharam. E Paulo, colocaram em negrito. Certo? Conseguem perceber a diferença? Agora eu pergunto para vocês, em quais dessas palavras foram aplicados efeitos de fonte? Foi assim que caiu a questão. Aí, Polícia Civil, as opções eram essas, né? Apareciam as palavras. Então, o que eu quero demonstrar? Pessoal, a caixa de diálogo formatar fonte, essa caixa de diálogo aqui, é uma caixa de diálogo que os usuários têm que dominar, porque a formatação de fonte é básico dentro do Word, dentro dos editores de texto. E olha bem, como é uma caixa de diálogo que a gente trabalha bastante, ó, estou na caixa de diálogo fonte, formatação de fonte. Eu tenho aqui, ó, mudo a fonte, mudo o estilo, mudo o tamanho, mudo a cor, o estilo do sublinhado e olha aqui os efeitos, ó. O que é efeito? O efeito não é negrito, o efeito não é o itálico, o efeito é o taxado. O efeito é o sobrescrito. O efeito é versalete, então tem que cuidar o que é subdividir, como é que é subdividir a caixa de diálogo, porque isso cai em prova também, pode cair. E essa, como é uma caixa de diálogo muito usual, então tem que dominar. Então agora que a gente já entendeu, eu gosto de mostrar essa questão, porque todo mundo acha, isso aí é muito fácil, né? O Word é ali barbada. Mas mesmo em coisas, em recursos que a gente usa com frequência, podem vir questões que nos deixam ali meio que, né? Meio indecisos. Então vamos trabalhar essa caixa de diálogo, mas vamos trabalhar pelo grupo fonte, perfeito? Então vou minimizar, vou fechar minha caixa de diálogo, vou abrir novamente a lupa, aqui a nossa lente de aumento, e pela lente de aumento vamos trabalhar os principais comandos. Então veja bem, o que eu poderia fazer? Mudar a fonte, o tipo de letra, o tamanho, e esse botão aqui, ó, ele aumenta a fonte nesses tamanhos pré-definidos.
Esses tamanhos pré-definidos não são de ponto em ponto. Não é do 11 para o 12, do 12 para o 13, do 13 para o 14, não. É do 11 para o 12, do 12 para o 14, do 14 para o 16, do 16 para o 18, depois do 36 para o 40 e... Então, repara, é nesses tamanhos pré-definidos aqui, ó, do 36 para o 48. Então, cada clique que eu der nesse botão, aumenta as fontes nesses tamanhos pré-definidos. E cada clique que eu der nesse botão, diminui a fonte nos tamanhos pré-definidos, não é de ponto em ponto. Depois, nós temos a borracha. Caiu agora na prova da Polícia Militar aqui de Florianópolis, dando o conceito do comando borracha. O que faz a borracha? Limpa só a formatação. Mantém o texto, mas limpa a formatação do texto. Depois da borracha, teremos os comandos para colocar negrito, itálico e sublinhar. Negrito, Ctrl N, itálico, Ctrl I, sublinhar, Ctrl S. Depois podemos colocar o taxado. O que é o taxado? É uma linha sobre o texto. Bom, o taxado, para quem estuda direito, sabe que é muito comum os artigos que já foram revogados aparecerem taxado, né? Então o taxado tem algumas aplicações. Depois, esse botão com o X aqui, o 2 abaixo, está indicando que é o subscrito, que eu vou escrever abaixo da linha ali, eu tenho que observar o 2. Então, ó, um exemplozinho fácil de entender. Quando a gente está estudando lá a tabela periódica, né? Vai lá estudar o hidrogênio, o único lá, o elemento que eu lembro da tabela periódica. O hidrogênio, número atômico, 1. Número de massa, 1. Esse 1 aqui de baixo é o subscrito. Está abaixo da linha, ó. E esse 1 aqui de cima é o sobrescrito. Então, esse botão é o sub e esse é o sobrescrito. Depois nós teremos esse comando, e esse comando ele é bastante importante, porque é aquele que permite passar todo o texto para maiúsculo, todo o texto para minúsculo, colocar só a primeira letra da sentença em maiúsculo, inverter o que é maiúsculo passar para minúsculo e o inverso, e também permite colocar a primeira letra de cada palavra. Então, isso é bastante importante. São 5 comandos aqui, ó. Deixar só a primeira letra da sentença, da frase, maiúsculo, passar tudo para minúsculo, tudo para maiúsculo, colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e, por último, alternar. Perfeito? Só que esse comando também pode ser feito pelo Shift F3. Só que pelo atalho, eu não tenho as 5 alternativas, eu só tenho 3, quando eu uso o atalho Shift F3. Certo? Quais são as 3 opções que a gente vai ter pelo Shift F3? Então vamos observar aqui embaixo. Ó, selecionei meu texto. Pelo Shift F3 eu posso deixar todo em maiúsculo, Shift F3 novamente todo em minúsculo e Shift F3 novamente a primeira letra de cada palavra. Então pelo Shift F3 eu tenho tudo maiúsculo, tudo minúsculo, maiúscula, faltou um mu aqui, tudo minúscula, ou a primeira letra de cada palavra, maiúsculo. Então, pelo Shift F3, só essas 3 opções. Ok? E para terminar o nosso grupo fonte, eu posso aplicar também realce no texto. O que é realçar? É usar um marca-texto. Então, sempre é bom lembrar que aqui no realce, normalmente são aquelas cores cítricas, né? O amarelo, o verde, bem aquelas canetas que a gente usa marca-texto. E por último, posso mudar a cor da fonte. Então, esses são os comandos do grupo fonte. Agora eu vou comentar alguns outros aqui pela caixa de diálogo, que a FEPES já usou. Agora eu vou comentar um FEPES aqui. Vou abrir a caixa de diálogo fonte. Ó. Bom, aqui pela caixa de diálogo não tem problema. Eu tenho ela menor, minimizada aqui e maior lá em cima. Bom, tudo bem, mudo a fonte, mudo os estilos. Cuida, o que é estilo? Negrito e itálico. Posso mudar o tamanho, maravilha.
Logo abaixo, eu tenho as opções de mudar a cor da fonte, o estilo do sublinhado. Agora, olha os efeitos aqui, ó. E aqui que eu quero chegar. Taxado, bom, já sabemos, uma linha sobre o texto. Taxado duplo, 2 linhas. Sobrescrito e subscrito. Lembrar que tudo isso é efeito. Além disso, posso aplicar uma sombra no texto, um contorno, colocar um efeito de relevo ou um efeito de baixo relevo. Mas qual desses que eu já vi cair em prova? O versalete. O que é o versalete? Quando eu coloco o texto em versalete, todo o texto vai ficar maiúsculo. Só que aquelas letras que já estão em maiúsculo, no nosso caso aqui a primeira letra de cada palavra, vai ficar com destaque. Então repara, ó, que eu vou marcar versalete, ó. Observa aqui embaixo, ó. A gente pode reparar, ó, que todo o texto ficou em maiúsculo. Só que aquelas letras que estavam em maiúsculas estão em destaque, estão um pouquinho maior. E como é que eu já vi cair isso numa prova? Vamos lá, vou confirmar aqui. Ó, ficou tudo maiúsculo. Só que a primeira letra que estava já em maiúsculo ficou em destaque. Como é que eu já vi cair isso numa prova? Eu vi cair isso lá no PowerPoint. A FEPESE fez essa pergunta lá pelo PowerPoint. Por isso que eu estou dizendo, esses recursos eu não vou mostrar no PowerPoint, que a gente já está vendo aqui no Word. Como é que foi apresentado isso lá no PowerPoint? Foi apresentado assim, ó. Um slide no PowerPoint, colocaram aqui uma foto de uma enfermeira pedindo silêncio, fazendo para silêncio, e botaram aqui embaixo assim, ó. Favor fazer silêncio. E perguntaram qual era o efeito de formatação que tinha sido aplicado aqui no texto. Aqui. Então, qual era o efeito que tinha sido aplicado aqui no texto. E o que dava para observar aqui? Dava para observar que todo o texto estava em maiúsculo e que a primeira palavra de a primeira letra de cada palavra estava destacada. Então, o efeito que tinha sido aplicado era o versalete. Que eu, particularmente, acho bastante elegante. Quer fazer um título, aplica o versalete, fica bonito. Dá um efeito bacana. Vocês puderam ver aqui que dá um efeito bem bacana. Eu particularmente gosto, botar o título do trabalho. Ok? Então, beleza a formatação de fonte? Ok? Agora vamos trabalhar a formatação do parágrafo. Então, vamos para o grupo parágrafo aqui ao lado. E antes de trabalhar o grupo parágrafo, vamos entender o que é parágrafo, o que é uma linha, o que é uma frase, ou seja, né, um período. Então, para isso eu vou fechar um pouquinho aqui a lupa. Vou deletar esse texto. E vou colar aquele outro nosso texto, que eu tinha copiado aqui da página. Então, vou copiar o texto, só para a gente ter um texto qualquer. Copiei, vou colar, só que eu vou fazer o colar especial. Quero só o texto. Vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente enxergar mais de longe, né? E vou fazer umas pequenas alterações aqui. Bom, vou fazer mais um aqui. End, deletei. Muito bem. Agora aqui. Não, deixa lá. E agora eu vou colar aqui embaixo. Mesmo texto, fazer a mesma coisa. Ctrl V, só que só o texto. Bom, o que acontece? Vamos diminuir mais o zoom. Eu pergunto agora para vocês, eu sei que o texto se repete, mas não tem problema. Eu pergunto aqui, olhando para esse texto, vocês saberiam me dizer aqui o que é um parágrafo, o que é um período, o que é uma linha? Aumentar um pouquinho? Onde é que começa o parágrafo? Onde é que termina um parágrafo? Onde é que começa um período? Onde é que termina o período? Conseguem ver? Conseguem entender? Bom, então deixa quieto. Agora então eu vou explicar como é que a gente mata essa questão. Olha bem. Esse botão aqui é um botão que cai muito em prova, esse recurso. Tá. Esse botão se chama mostrar ou ocultar. O que ele mostra e o que ele oculta? Ele mostra ou oculta os chamados caracteres não imprimíveis. Quais são esses caracteres, esses símbolos que não serão impressos, mas serão visualizados? Vou começar trabalhando esses três aqui, ó. Toda vez que aparecer esse símbolozinho aqui, ó, esse P invertido, esse símbolo significa marca de fim de parágrafo.
Ou seja, indica que ali está encerrando o parágrafo. Marca de fim de parágrafo. Depois, quando aparecer uma bolinha preta assim, ó, indica que ali o usuário pressionou barra de espaço. Então, barra de espaço, ou seja, um espaço. E quando aparecer, deixa eu fazer aqui em cima, vou botar aqui em cima. E quando aparecer uma setinha branca assim, ó, preta, aliás, desculpa, significa que ali o usuário aplicou tabulação, tabulou. Marca de tabulação. Isso aqui é, marca, né? Tabulação. Ok? Então, veja bem, esses três símbolos eu quero que vocês observem. Ó. Esse símbolo, marca de fim de parágrafo, significa que ali encerrou. Esse símbolo significa que o usuário pressionou a barra de espaço. E esse aqui significa que ele pressionou a tecla tabulação. Quando é que esses comandos, esses símbolos são exibidos? Esses símbolos são exibidos quando eu clico no botão mostrar ou ocultar, que é o que eu farei. Ó. Tá lá ele, ó. Estamos agora estudando o grupo parágrafo e o primeiro comando que a gente vai ver é o comando mostrar ou ocultar. Então agora eu vou clicar nesse botão e a gente vai poder visualizar aqueles símbolos. Repararam? Toda vez que o usuário pressionou Enter, ele encerra o parágrafo. Como é que eu encerro um parágrafo? Pressiono Enter. Está aqui a marca, ó, de fim de parágrafo. Então esse parágrafo começa aqui e termina aqui. Isso é o parágrafo. E esse outro começa aqui e termina aqui. E o outro começa aqui e termina aqui. Perfeito? Então, entendemos o que é o parágrafo. Agora, toda vez que o usuário pressionou o espaço, ó, a barra de espaço com uma bolinha preta. Então, vamos pressionar uns espaços aqui. Ó. E toda vez que o usuário tabular, fica esse símbolo. Perfeito? Quando é que esses símbolos são exibidos? Quando o usuário pressiona o comando mostrar. Agora, quando eu vou ler o meu trabalho, eu quero ver esses símbolos? Não. Então, eu oculto. Como é que eu oculto esses símbolos? Clicando de novo no botão mostrar. Então eu mostro e oculto. Quando eu estou corrigindo, eu preciso ver, né? Porque qual é o problema que está acontecendo aqui, ó? Por que tanto espaço entre A e carga? Bom, eu só vou conseguir visualizar o porquê de tanto espaço se eu mostrar os caracteres não imprimíveis. Então, agora que eu visualizei, beleza, corrijo, faço a correção necessária e beleza, agora eu quero ler. Bom, agora que eu quero ler, oculto. Então, esse é um botão que a gente usa muito, certo? Bom, já entendemos o que é o parágrafo, vamos adiante. E o que é o período? O período são as frases. Então, por exemplo, esse período começa aqui, ponto, vai até aqui. Esse é o período. Depois, o próximo período começa em segundo e vai até legislação, ponto. Perfeito? E o que é a linha? Bom, a linha que nós temos aqui, ó. Isso é uma linha, ó. O presidente da Câmara. Essa é outra linha, ó. Essa é outra linha. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que saber selecionar. E como é que a gente faz para selecionar? Vamos demonstrar pelo mouse. Veja bem, se eu dou um clique simples com o mouse numa palavra qualquer, o Word vai posicionar o cursor onde eu clicar, que é o que eu vou fazer, ó. Vou clicar lá em demitiu, ó. Posicionei só o cursor, um clique. Mas se eu dou o duplo clique, eu seleciono a palavra. E se eu dou o triplo clique, eu seleciono todo o parágrafo. Perfeito. Então, um clique posiciona o cursor, duplo seleciona a palavra, triplo o parágrafo. Agora, Paulo, eu quero selecionar só o período. Eu quero selecionar aqui ó, o período do segundo até a legislação. Quero selecionar todo esse período. Como é que a gente faz? Então, a gente vai pressionar Ctrl, tecla CTRL, né? Ctrl, mais um clique com o mouse em qualquer posição do período. Então repara, ó. Observem aqui comigo agora. Quero selecionar todo esse período. Pressiono e mantenho pressionado o Ctrl, clico e seleciono só o período. Vou fazer de novo aqui que a colega estava anotando. Então, pressiono e mantenho pressionado o Ctrl e clico em qualquer posição do período. E ele seleciona só o período. Por que estamos dizendo isso? Porque caiu já em outras provas, dizendo assim,
Se o usuário quiser excluir todo o período que começa em segundo e termina em legislação, é suficiente pressionar Ctrl, clicar no período e depois deletar. Tá certo? É suficiente? Sim, é suficiente. Beleza, então? Podemos ir para os outros comandos do parágrafo. Vamos abrir novamente nossa lente de aumento. Então, beleza. Acabamos de trabalhar o comando mostrar, ocultar. Ficou claro esse comando? Importante, ó. Em que grupo? Grupo parágrafo. Em que aba? Início. Se for no Word 2007, 2010, aba início lá tem outro nome. Desculpe, no 2010 e 2013. No 2010 e 2013, a aba início é página inicial. Muda. Não é só início, é página inicial. Certo? Bom, indo adiante. Então agora eu vou ocultar esses caracteres, para não ficar muito aqui poluindo muito o nosso documento, ocultei. Depois, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui os 4 tipos de alinhamento. Quais os 4 tipos de alinhamento? O alinhamento à esquerda, centralizado, direita e justificado. Algumas organizadoras, não é o caso da FEPESE, mas algumas, quer dizer, a FEPESE também poderia seguir esse caminho, chamam o alinhamento justificado de alinhamento esquerdo e direito. Por que alinhamento esquerdo e direito? Bom, quando a gente justifica, vamos lembrar o que é justificar aqui, ó. Tem meu documento, tenho as margens aqui do meu documento, ó. Quando a gente justifica, dá esse comando, o que o Word faz? Ele aumenta o espaço entre as palavras, para que o nosso texto fique alinhado tanto pela margem esquerda, quanto pela margem direita. Quer dizer, ele aumenta o espaço entre as palavras para fazer os dois alinhamentos. Por isso é comum as organizadoras chamarem de alinhamento esquerdo e direito, porque alinha pelas duas margens, o justificado. Perfeito? Bom, além de poder mudar os alinhamentos, o que mais que a gente poderia fazer pelo nosso grupo para formatação de parágrafo? Nós podemos mudar o espaço entre as linhas. Então eu tenho um comando que permite mudar o espaçamento entre linhas, aumentar o espaço entre... Ó, a gente já sabe o que é uma linha, né? Porque é diferente mudar o espaçamento entre parágrafos e o espaçamento entre linhas. Perfeito? Então, clicando neste botãozinho do espaçamento entre linhas, eu posso definir novos espaçamentos no meu parágrafo. Então, reparem, ó, que agora eu aumentei o espaçamento ou posso diminuir o nosso espaçamento. Depois, eu posso aplicar sombreamento no parágrafo. Sombreamento é diferente do realçar. O realçar, aquela corzinha que a gente aplica, aquele marca-texto, fica só em cima do texto. Quando eu aplico o sombreamento, fica em todo o parágrafo, ou seja, tudo, ó, até essa região que não tem texto. Reparem que eu vou aplicar um sombreamento qualquer, aqui uma cor qualquer, só para a gente ter uma... Ó. Então, se eu tivesse aplicado o recurso esse aqui, que é o realce, a cor terminaria aqui, ó. Ficaria só sobre o texto, mas não, eu estou aplicando o sombreamento em todo o parágrafo. Além do sombreamento, poderemos aplicar as bordas no parágrafo. Linhas. Ah, eu quero uma linha superior, quero uma linha inferior, quero uma linha nos lados, quero entre as linhas, então eu posso aqui definir bordas. Eu vou aplicar só as bordas externas, só para a gente ter uma referência. Bordas externas, está lá. Perfeito? Desfiz. O que mais que poderíamos agora aplicar além desses comandos? Bom, nós temos aqui os comandos de recuo. Esses dois botões, eles caem com muita frequência em prova. Muita. Esses dois tem que anotar aí. O que faz esse primeiro botãozinho aqui, esse aqui, ó, que eu estou marcando? Ele aumenta o recuo. Então, nós temos o nosso documento aqui, ó. Eu tenho aqui a margem, ó. Aí eu estou escrevendo lá, ó, está alinhado pelas margens, beleza. Mas digamos que eu estou fazendo meu trabalho de graduação, né? Meu trabalho final de graduação lá, meu TCC, meu TF, né? Trabalho final, meu TFG. E lá no meu TCC, eu vou fazer uma citação de um autor. E eu tenho que colocar a situação aqui, ó, recuada, ó. Em relação à margem esquerda, está aqui o recuo, e em relação à margem direita, ó. Então esse botão, ele aumenta, repara ali, ó. Está aqui a margem, ó, e ele está empurrando o texto para dentro, então ele aumenta o recuo. Cada clique que a gente dá naquele botão, aumenta o recuo em 1,25 centímetros.
Cada clique, se eu der 2, é 2,5 centímetros. Então, ó, clico uma vez, aumentei o recuo em 1,25. Outro clique, mais 1,25. Perfeito? E o botão ao lado diminui o recuo. Reparem que eu tenho aqui no botão, ó, a margem, tá lá, ó, e o texto sendo puxado para a margem. Tem que interpretar, né? Então, cada clique também um recuo de 1,25. Perfeito? Indo adiante. Então, esses dois botões caem com muita frequência. Depois nós teremos os botões que permitem criar listas com marcadores, listas numeradas e lista numerada em nível. Para esse exemplo, eu vou digitar aqui um texto. Ctrl End, aqui no final eu vou fazer assim, ó, outra página. Digamos que a minha empresa atende as cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, que mais? Me digam algumas aí. Maravilha, que essa eu gosto. Uma cidade com esse nome, o cara só pode ser feliz, né? O que mais? Vamos botar aqui Biguaçu. Ok? Bom, digamos que minha cidade já tem, minha empresa tem essas cidades. E eu quero dar um destaque. Colocar aqui um símbolo. Ou então colocar um caractere para dar um destaque. Ou uma imagem para dar destaque. Então, para isso que a gente vai usar os marcadores. Bom, grande detalhe aqui dos nossos marcadores, ó. Importante. O que a gente pode usar como marcador? Isso já foi muito pedido em prova. Hoje em dia pararam um pouco. Mas a gente pode usar qualquer caractere. Posso usar símbolos. E também posso usar imagens. Tudo isso posso usar como marcador. Não é isso? Da Atena queremos imagens? Então vamos botar aqui umas imagens. Vamos lá. Ó. Cliquei lá em marcadores. Ó. Se eu clico direto no botão, ele aplica o marcador padrão, que é aquele símbolozinho preto. Ó. Aquela bolinha preta. Agora, se eu clico na seta, eu posso escolher aqui os marcadores. Já tem alguns marcadores pré-definidos, mas eu posso definir um novo marcador. Ó. E como marcador, o que eu posso definir como marcador? Qualquer símbolo, qualquer imagem ou qualquer fonte. Né? Até vou trocar aqui por fonte para ficar melhor. Então, por exemplo, eu vou usar algumas imagens que já vêm com o Word. Então, clicarei em imagem, já vem algumas imagens que ele está pesquisando e aqui ele traz algumas. Ó. Paulo, mas a imagem que eu quero usar não está nessa lista. Importa. Puxa, eu quero usar a logomarca da empresa para dar o destaque. Não tem problema, importa. Eu vou usar uma dessas aqui. Ó. Vou usar essa, não demorar muito, usei essa segunda aqui. Essa não, vou usar essa azulzinha aqui. Confirmo. Ok, mudei o marcador. Ok? Bom, além de poder fazer listas com marcadores, podemos fazer listas numeradas. Por exemplo, eu quero que o Word numere 1, 2, 3, 4. O Word pode numerar para a gente, claro. Para isso as listas numeradas. Então agora nós vamos no comando numeração. Se eu clico direto no botão, ele aplica a numeração padrão. 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto. Mas eu não quero, eu quero usar a numeração às letras. A, B, C, D, por exemplo. Quero fazer as alternativas para as questões de concurso. Então, ao invés de clicar direto no botão, eu clico na seta ao lado, ó. E agora eu vou definir um novo número. E agora eu quero as letras. E eu não quero o ponto aqui, ó, como está aparecendo. Ó. Deixa eu ampliar para a gente ver. Ó. Eu não quero aqui no formato do número o ponto no final. Eu quero parênteses. Então troca. Vai lá e exclui o ponto. Ó. Cliquei, exclui o ponto e bota um parênteses. Repara que ele aqui na visualização já mudou. Confirmo. E está lá a minha lista numerada. Bom, agora nós vamos para o outro comando, que é a lista numerada em níveis. Esse botãozinho aqui, ó. Lista numerada em vários níveis. Bom, digamos que eu quero agora fazer o seguinte. Quero criar assim, item 1, item 1.1, 1.1.1, isso são em níveis, que é o que eu vou fazer. Então, clico em lista numerada em níveis e vou optar por essa aqui, ó, 1.1, nivelando assim. Agora, em Florianópolis, eu vou pressionar Enter, vou tabular. Ó. Quando eu tabular, repara que ele vai criar um subnível. Ó. E nós estamos no bairro Centro aqui. Enter.
Nós estamos na rua João Pinto. Muito bem. E estou no edifício, não lembro o nome. Não. Então, eu estou criando uma lista em vários níveis. Como é que eu fiz isso? Usando esse comando. Ok? Bom, este outro comando aqui, que é o comando classificar, para usar esse comando, eu vou ter que primeiro ensinar tabelas para vocês. Depois eu volto aqui. Então, com isso, a gente montou os comandos do parágrafo. Tá certo? O que a gente viu, então? Os alinhamentos, mudar o espaçamento entre linhas, sombreamento e bordas, o botão mostrar ou ocultar os caracteres não imprimíveis, o botão que a gente vai trabalhar daqui a pouco, classificar, o botão que aumenta o recuo, diminui o recuo, aplica a lista em vários níveis, lista numerada e marcadores. Certo? Marcadores, numeração e vários níveis. Ok? Podemos ir adiante? Agora vamos para o grupo estilos. E aqui no grupo estilos, primeira coisa, vamos definir o que é um estilo. E eu quero que vocês entendam assim, ó. Um estilo nada mais é do que um conjunto de regras de formatação. Por exemplo, vocês vão passar lá no concurso da LESC. Então, estilo, conjunto de regras. Aí lá, nas funções, nas atribuições de vocês, vocês têm que fazer vários relatórios. Memorandos, ofícios, aquela documentação, aquela correspondência, chamada correspondência oficial, né? Aí eles vão ter que fazer a correspondência oficial. E lá na correspondência oficial, vocês têm que formatar sempre assim, ó. Aparece lá o texto assim, ó. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Beleza. Esse texto aqui, essa primeira parte do nosso trabalho, digamos que você sempre tem que formatar da mesma maneira. Digamos, esse texto sempre tem que ser formatado, com a fonte tem que ser a fonte Arial. O tamanho tem que ser o tamanho, digamos, 30. 30 é muito grande, vamos botar lá o tamanho 22 da fonte. Além disso, a cor tem que ser, digamos, azul. Tem que ser negrito. E tem que estar tudo centralizado. Então imagina, você tem que fazer diariamente, sei lá, 10, 20, 30 correspondências oficiais. E todas as correspondências começam com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E esse texto tem que ser sempre formatado dessa maneira. Imagina que eu tenho que fazer então 30 correspondências, 30 cartas oficiais, e para cada vez que eu tiver que digitar esse texto, eu tenho que dar 5 comandos de formatação. O que eu poderia fazer? Pegar esses 5 comandos de formatação e salvar dentro de um estilo, dar um nome para isso. Por exemplo, estilo ALESC. Dou um nome para esse estilo. Aí sempre que eu aplicar o estilo ALESC, eu estou aplicando esse conjunto de regras de formatação. Aí não me preocupo, será que eu esqueci de aplicar o azul? Será que eu esqueci de aplicar o negrito? Não, por quê? Porque se eu aplico o estilo, eu tenho certeza que todos esses recursos foram aplicados. Então, primeira coisa, vamos criar um estilo. Vou fechar um pouquinho aqui a lupa, tá? Então, olha aqui, ó, vamos estudar agora o grupo estilos. E eu vou clicar no inicializador aqui. Então, vai abrir um painel para nós. Só vou fechar um pouquinho agora o zoom, a lupa aqui, para a gente poder visualizar um pouquinho diferente. Então, ó, cliquei no botão estilos. Vamos abrir o inicializador. Beleza. O Word já traz alguns estilos prontos. Isso o Word traz. Agora, eu vou criar o meu próprio. Como? Clicando nesse botãozinho aqui. Cliquei no botão, vai abrir uma caixa de diálogo dos estilos. Primeira coisa, posso dar um nome para o meu estilo, e eu vou chamar de ALESC. ALESC. Está lá o nome. Opa, vamos botar tudo maiúsculo? Beleza. Agora, olha só. O que eu vou formatar? O que eu vou usar na formatação
do meu estilo. O que eu posso usar? Posso formatar fonte, parágrafo, tabulação, borda, tudo isso pode ser usado no estilo, pode ser armazenado em um estilo, que é importante cuidar. Então, eu posso armazenar dentro de um estilo, formatação de fonte, de parágrafo, de tabulação, borda, idioma, quadro, numeração e teclas de atalho. Tudo isso pode ser armazenado dentro de um estilo. Bom, eu poderia ir, né, como eu tenho que formatar aqui, ó, eu tenho, ó, olha bem o que eu quero fazer, eu quero formatar com esses recursos aqui. E esse recurso é uma formatação de fonte de parágrafo. Eu poderia abrir as caixas de diálogo aqui, ó, formatação de fonte, ó. A gente já conhece essa caixa de diálogo. Mas eu não vou pela caixa de diálogo. Eu vou usar os atalhos que já estão aparecendo aqui, ó. Isso aqui são atalhos, tá? Não preciso usar aquela caixa de diálogo. Os comandos que eu quero já estão nos atalhos. Então, primeira coisa, o alinhamento tem que ser centralizado. Beleza. Depois, a fonte tem que ser a fonte Arial. Maravilha. O tamanho tem que ser o 22, ó. Ótimo. Tem que ser negrito, maravilha. E tem que ser na cor azul. Ok? Então, eu acabei de criar o meu estilo Alesk. Salvo. Confirmando. Ok. Agora eu estou lá no meu documento. Ó. Vou fechar o painel. E preciso aplicar nesse texto que eu selecionei, aqui, ó, essas mesmas regras, esses mesmos comandos. O que eu faço agora? Eu vou lá e dou o comando individualmente ou aplico o estilo? Aplico o estilo. Como? Clicando direto lá em cima. Perfeito? Ele também usou aqui a numeração, né? Porque como eu estava lá nas numerações, ele também aplicou a numeração. Então, o que são estilos? Estilos nada mais são do que um conjunto de regras de formatação. Para que servem os estilos? Para automatizar as rotinas. Para que eu não tenha que toda hora e dar aquele conjunto de comandos, eu guardo todos aqueles comandos dentro de um estilo. Outra questão dos estilos, ó. Agora vamos. Importante. Agora que a gente já sabe o que é o estilo. Quando eu mudar o estilo Alesk, em todos os locais onde eu apliquei esse estilo também vai ser mudado. Por exemplo, digamos que eu estou fazendo meu trabalho de graduação e apresento esse meu trabalho de graduação para o meu orientador. E meu orientador diz assim, não, Paulo, aqui não podia ser azul. Aqui, toda vez que você aplicou o estilo Alesk, tinha que ser a cor vermelha. Já imaginou ter que localizar em todo o texto onde eu apliquei esse estilo e mudar a cor? Então, para me facilitar a vida, o que eu faço? Eu pego lá, clico em cima do estilo Alesk e peço para modificar. E agora, em vez de aplicar azul, eu vou trocar para vermelho. Ó. Confirmo. E aonde eu apliquei esse estilo, ele já mudou para vermelho. Então, eu modificando o estilo, em todas as posições onde eu apliquei o estilo, também é modificado, o que também torna a rotina muito mais simplificada. Ok? Podemos ir adiante? Depois nós vamos para os comandos importantes, que são os comandos para localizar e substituir. Comando para localizar, o atalho, Ctrl L. E o comando para substituir, Ctrl U. Ctrl L localiza. Ctrl U localiza e substitui. Vocês já fizeram inscrição em algum concurso público? Já? Aí depois sai a lista dos candidatos inscritos, né? Você tem que confirmar que você realmente está inscrito. Aí sai aquela lista. Como é que vocês fazem para procurar o nome de vocês naquela lista? Ficam lá rolando até achar o nome. Aí, gente, se vocês fizerem isso, não sobra tempo para curtir a página do professor lá no Facebook. Então, o que eu tenho que fazer? Automatizar essa rotina. Quero localizar. Como é que eu faço para localizar um texto de maneira mais fácil? Ou seja, mando o aplicativo localizar para mim. Bom, eu vou desfazer essas ações, tá, que eu fiz aqui. Vou tirar essas. Então, por exemplo, ó, eu quero que o Word localize, aqui ó, câmara, certo?
Então, várias vezes aparece câmera, eu quero que o Word localize essas palavras para mim. Como é que eu faço? Ou clico no comando localizar, lá no grupo edição, da aba inicial, né, da guia inicial, ou pressiono o atalho de tecla Ctrl L, ó. Opa, ou pressiono o atalho de tecla Ctrl L. Tanto faz o caminho, vai abrir uma caixinha de diálogo aqui pra gente, ó. E aqui eu digito qual palavra que eu quero localizar. Por exemplo, no nosso caso, câmara. E mando localizar, ó. Localizar próxima. Vou até puxar aqui para o lado, ó. E ele já localizou para mim, ó. Conforme eu vou clicando em localizar próxima, ele vai localizando no nosso documento as palavras. Então tem que usar o recurso, né? Você fez seu trabalho de graduação, usou lá 300 vezes a palavra Florianópolis. E quer localizar onde usou essas palavras, porque tem um ponto lá que você tem que mudar. Então pode usar o comando localizar. Agora imagina o seguinte, que eu usei várias vezes a palavra câmara, mas não era câmara, era Senado. Como é que eu faço para substituir todas ou algumas vezes, algumas ocorrências da palavra câmara? A gente então vai usar o comando localizar e substituir, que está lá, ó, no grupo edição, dentro da guia início. Atalho, ó, cuidem que o atalho é o o atalho é o Ctrl U. Opa, foi direto, desculpe. Está lá, ó, Ctrl U. Então aqui eu coloco a palavra que eu quero que o Word localize e depois a palavra ou a expressão pela qual eu quero que o Word substitua. Então, quero que localize Câmara e substitua por Senado. Beleza, então eu mando localizar, ó. Localizou, já achou, Câmara. Quero que substitua essa ocorrência, clico em substituir. Beleza, substituir. Já localizou a outra, ó. Quero substituir essa outra ocorrência, clico em substituir. Acabou. Concluiu a pesquisa. Ok? Esses dois comandos, muito importantes, caem com muita frequência em prova. Com isso, a gente acabou de ver a primeira guia, bem no nosso horário. Com isso, então, trabalhamos a guia início. A gente agora faz o nosso intervalo, depois a gente volta, já vendo a guia a inserir, algumas layout de páginas, a guia inserir, e também resolvendo alguns exercícios. Obrigado por enquanto.